nunca perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecendo. Naquela época, o social pesava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente morrer. Seja bem-vindo ao Conversas com Vida. O convidado de hoje nasceu no estrangeiro, mas em território português. Estudou num colégio de jesuítas, formou-se em agronomia e cumpriu o serviço militar em Angola. Tudo isto poderia ser um currículo aparentemente normal se não estivéssemos a falar do legítimo herdeiro do trono de Portugal. O convidado de hoje do Conversas com Vida é Dom Duarte Pio, Duque de Bragança. Muito obrigada, Dom Duarte, por ter aceito este convite do BTV e estar aqui no Conversas com Vida. O Dom Duarte nasceu em 15 de maio de 45 em Berna. A sua família estava exilada, mas nasceu em território português. Como é que foi essa história? É que, pela lei da monarquia portuguesa, só pode ser rei de Portugal uma pessoa nascida em Portugal e que seja portuguesa. E, portanto, para ter a certeza que se um dia essa hipótese se pusesse, os meus pais conseguiram que a minha mãe ficasse instalada na Embaixada Portuguesa, que na altura chamava-se... Enfim, ainda é o mesmo edifício que é hoje, e foi lá que nasci. Toda a sua família esteve exilada após a proclamação da República, em 1910? Todos os seus antepassados? Não, o nosso exílio começou mais cedo, começou já em 1834, quando o rei Dom Miguel foi exilado após a vitória do exército liberal que invadiu Portugal e que derrotou o exército português e exilou o rei. E depois, mais tarde, foi o exílio então do rei Dom Manuel II, em 1910, e finalmente o Parlamento Português, a Assembleia Nacional, decidiu acabar com todos os exílios da família real já em 1940. A formação do seu nome é Duarte da parte do seu pai e Pio por parte de um dos seus padrinhos, verdade? É, exatamente. Foi o Papa Pio XII, que eu ainda visitei 2 vezes. Era uma pessoa extraordinária. E como é que teve a oportunidade de o visitar? O meu pai era muito amigo dele e ele foi padrinho meu e também do atual príncipe reinante do Liechtenstein, o príncipe Hans Adam Liechtenstein. Acho que somos os únicos afilhados dele e por isso, enfim, de vez em quando íamos a Roma e tínhamos uma visita privada com o Papa. Quando é que se deu a oportunidade de regressarem a Portugal e de deixarem de estar exilados? Foi explicava-me há pouco, que foi por votação na Assembleia Nacional. Foi a Assembleia Nacional, que, como sabem, era o Parlamento da época. Tinha bastantes deputados monárquicos. O governo não queria que acabasse o exílio porque achava que era inconveniente e ia levantar problemas, mas o grupo de deputados monárquicos lançou essa proposta e acabou por ganhar e, portanto, o governo depois aceitou a decisão do Parlamento e pudemos voltar. Mas foi da iniciativa desses monárquicos que estavam em Portugal ou a família real, a sua família, queria regressar? A minha família sempre quis regressar, desde o começo do exílio, não é? E, inclusive, houve contactos até do meu avô com o rei Dom Carlos para ver se, nessa altura, o governo terminava com o exílio. Depois, a Primeira República também se discutiu o assunto. Mas a Primeira República não era possível, porque também o próprio rei Dom Manuel também foi exilado, não é? Morreu no exílio. Era um regime muito radical e muito totalitário, que matou muita gente, perseguiu muita gente, e não era a altura própria. Mas quando veio a Segunda República, houve muitos deputados monárquicos que disseram que não fazia sentido nenhum perseguir uma família porque o avô do meu pai tinha sido exilado, não é? A lei foi aprovada em 1950 e a família real só voltou em 1953, 3 anos mais tarde. Por que é que foi necessário esse período de tempo? O meu pai já tinha proposto antes que pudéssemos ir viver para Goa ou para Angola, propôs assim várias propostas e nunca o governo aceitou. E quando o Parlamento tomou essa medida, o governo disse que está bom, mas não venham já porque não é conveniente, isto pode
causar uma reação da parte de republicanos mais assanhados, e foi por isso que se atrasou o regresso a Portugal. E, finalmente, o meu pai disse, não, agora tem que ser porque começa o período escolar, a idade escolar, e eu não quero que os meus filhos estudem no estrangeiro. O Dom Duarte, quando regressou a Portugal, era ainda uma criança. Tem memória desse regresso, quando chegou? Sim, claro, foi uma grande experiência. Enfim, viemos de carro, foi uma grande emoção, claro. E também tenho outras experiências menos agradáveis, que fomos comidos pelos mosquitos nas primeiras noites lá em Gaia e em Coimbrões. E a minha mãe então foi buscar o véu de noiva dela, vestido de noiva, e transformou num mosquiteiro para cobrir as nossas camas. Vieram de carro? A família real veio de carro? Sim, sim. O meu pai sempre teve um carro muito grande, americano, e gostava de viajar de carro. Quantos dias de viagem? Eram 3 dias ou 4 dias na altura. Mesmo assim, uma viagem relativamente rápida. E tem memórias dessa viagem? Não, assim, por menores não me lembro. Lembro-me da chegada, sobretudo. Alguma ansiedade? Não, uma grande excitação, uma grande exaltação. Parámos na fronteira, enfim, tirámos fotografias. O meu pai era um ótimo fotógrafo, tem coleções de muito boas fotografias, feitas em vários lugares do mundo, e nomeadamente em Portugal. Quando regressaram a Portugal, instalaram-se na Quinta da Bela Vista, em Vila Nova de Gaia, que era propriedade da Condensa da Covilhã. Sim, exatamente. E ficámos muitos anos, porque não tínhamos casa nenhuma, não tínhamos nenhuma propriedade em Portugal, até que finalmente a fundação da Casa de Bragança, que é uma fundação criada pelo governo do Dr. Salazar, mas que expropriou, no fundo, as nossas propriedades de família. Propriedades de família, quando o rei Dom Manuel II morreu, o Estado transformou as propriedades numa fundação que tem gerido muito bem as propriedades, obviamente, e tem todo o mérito nisso, mas com a qual não temos nada. E aí, de facto, por instruções do governo, a fundação passou a pagar uma quantia para o meu pai e arranjou uma casa perto de Coimbra, onde fomos viver em São Marcos, um antigo convento que foi restaurado nessa altura, porque o meu pai achava muito pouco prático, gostava muito do aquecimento, era frio. A minha mãe sofria muito com o frio lá no inverno porque era brasileira, não estava habituado a esses frios. Mas era um lugar bonito, enfim, foi interessante. E era através desse valor que recebiam da Fundação que a família real subsistia? Exatamente. Depois, em 1975, a Fundação despejou o meu pai fora de casa e cortou com o subsídio que pagava. Mas, aliás, também o meu pai morreu em 75. Antes disso, como é que era a relação da família real com o regime vigente, com Salazar? Havia alguma espécie de relação? Com o meu pai não havia nenhuma, que eu saiba. Não há uma única carta, nem nenhuma troca de informação. A minha tia Filipa veio a Portugal umas vezes, passou a ficar em Serpins, na Lausanne, numa casa muito simpática, emprestada também por uma família. E depois a minha tia, que visitou algumas vezes o Salazar, teve conversas interessantes com ele, mas isso foi já antes do nosso regresso. O meu pai ainda passou por Portugal uma vez quando foi tomar um barco para o Brasil. Mas quando já viviam cá, eram convidados para atos oficiais? Tinham algum tipo de contacto? Era uma situação muito curiosa, porque o meu pai e nós, e eu, enfim, em particular, fomos convidados para alguns atos oficiais, mas depois a censura cortava as referências nos jornais. E havia cenas cómicas, como, por exemplo, estava numa missa oficial ao lado da mulher do Presidente da República, do Almirante Américo Tomás, e tiveram imenso cuidado em cortar a minha presença na fotografia. Não é? Para todos os efeitos, era como se a família real não existisse. Para a grande imprensa as instruções eram essas. Depois havia 2 jornais de índole monárquica, um totalmente monárquico, que era o semanário O Debate,
tinha uma tiragem muito grande para a época, creio que à volta de 60.000 exemplares por semana, e havia um diário que era a Voz, que era católico e monárquico. Esses podiam trazer notícias sobre nós. Pouca coisa, mas sempre vinha alguma coisa. Os outros não publicavam nada. O Dom Duarte estudou num colégio de jesuítas, em Santo Tirso. O que é que aprendeu com a doutrina? O que é que aprendeu com os jesuítas? Bueno, era um colégio de grande qualidade do ponto de vista académico e onde, além dos estudos, também tínhamos a parte espiritual, a parte da nossa ligação com Deus, com a nossa, enfim, toda aquela fantástica filosofia educativa dos jesuítas que há séculos que vem formando as elites na Europa, na Ásia, no Japão e numa data de países, não é? E que, de facto, tem sido, para mim, que continuam a ser, talvez, os melhores pedagogos, têm sido os jesuítas. Já adolescente, entrou no Colégio Militar em Lisboa. Veio sozinho, o Dom Duarte, ou a família veio consigo? Não. Vi eu e o meu irmão Miguel e fizemos o Colégio Militar. Foi uma experiência muito divertida e interessante. Desenvolve-se um ótimo espírito de solidariedade entre os alunos, de interajuda, de desembaraço, de procurar. Ou seja, por exemplo, uma coisa que eu acho fantástica, que é, numa turma, todos ajudam os alunos com mais dificuldades. É suposto que ninguém fique para trás. Então, não existe competição entre os alunos, existe interajuda. Não é? Há uma série de atividades, no desporto não, no desporto, enfim, isso é, de facto é competição. Mas na parte académica há muito este espírito de solidariedade. E entre os ex-alunos mantém-se esse espírito. Os antigos alunos são supostos todos ajudarem-se uns aos outros e apoiarem-se nas dificuldades. E acha que é um espírito que é só incutido lá no Colégio Militar e que em nada tem a ver com o resto do sistema educativo? Eu, a esse nível, nunca vi no outro lado. Nas outras escolas todas, há muito a tendência de cada um quer ser o melhor, o que é saudável, é bom, obviamente, não é? E eu não digo que seja pior, eu digo é que é diferente. Cria-se um espírito que é tipicamente do Colégio Militar. Provavelmente os pupilos do Exército também terão o mesmo espírito, embora não conheça tão bem. E agora é uma pena porque querem acabar com o Colégio Militar, querem transformá-lo numa mistela com as meninas odivelas, os pupilos do Exército e o Colégio Militar todos juntos, o que vai perder muito do seu espírito e da sua pedagogia, não é? Entretanto, porquê é que optou por engenharia agrónoma? Sobretudo porque interessava muito pela agricultura como forma de organização e de vida rural, como meio de proteção do ambiente e da natureza e como forma de uma economia que está na base de toda a riqueza de um país, ou seja, sem comida ninguém vive. E um país em que, como estamos hoje, que importamos, não sei, 2/3 do que consumimos de comida em Portugal, é um perigo enorme, não é? Acha que estamos a regressar a essas origens? Nós habituámos-nos nestes anos a viver à custa dos alemães e dos outros que nos emprestavam dinheiro, não é? E à custa de fantasias, como, no fundo, todos querem fazer comércio, todos querem fazer turismo, mas os países minimamente bem governados dão sempre uma enorme prioridade à agricultura, porque toda a gente sabe, se há uma crise, a primeira coisa que não pode faltar é comida. E se nós não pudermos, se neste momento não recebêssemos os apoios internacionais que continuamos a receber, os empréstimos internacionais, toda a nossa situação ficaria dramática, porque não só o Estado não tinha meios para pagar os salários da função pública, como provavelmente teríamos dificuldade de importar os alimentos necessários. Já vamos olhar com mais atenção para a realidade do país. Entretanto, estava a fazer o curso de Engenharia Agrónoma, mas não prosseguiu porque interrompeu para cumprir serviço militar. É, porque eu queria ir para piloto, desde criança quis ser piloto. E para piloto tinha que se entrar até aos 21 anos e por isso tive que interromper para ir para a Força Aérea. Foi também uma experiência muito interessante, muito gratificante. Fui na especialidade de helicópteros, o que é muito mais divertido.
E pilotou helicópteros durante a Guerra Colonial. Sim. E tive um instrutor fantástico, Rui Joffre, que a própria companhia que fabricava os helicópteros, que ainda fabrica, chamou para a França para ele explicar coisas que ele descobriu que os franceses não sabiam que era possível fazer. E depois estive então em Angola, passei lá 3 anos e meio, 3 anos. Foi também uma experiência muito bonita, fiquei com imensos amigos angolanos. Alguns dos meus camaradas são hoje oficiais superiores da Força Aérea Angolana, porque o governo angolano soube aproveitá-los. E depois tive um azar. Houve um ministro da Defesa, muito fanático republicano, Mota Veiga, se não me engano, que o pai de um advogado famoso, que ainda também a causar-me problemas, e esse ministro proibiu que eu voasse, por razões políticas. E então o comandante da base disse-me: olha, isto é uma maçada, recebemos essas instruções, o que é que vamos fazer? E eu sugeri-lhe um programa de perceber o que é que a população na região estava a pensar. Ele concordou, e eu comprei uma moto e passei a viajar pelo interior do norte de Angola, ficava hospedado nas aldeias angolanas, falava com os chefes da aldeia, com os professores de escola primária, conversava com toda a gente e percebia os descontentamentos, os problemas, as crises que havia e informava a Força Aérea dessa situação. A Força Aérea transmitia aos superiores e houve problemas que foram abordados por causa dessas informações. Mas essa sua iniciativa não foi vista como uma afronta ao regime? Até aí estava tudo bem. Onde o governo ficou muito zangado, já no tempo do professor Marcelo Caetano, foi porque depois de sair da Força Aérea eu fiquei em Angola e organizei para as eleições do Parlamento Português de 1972, organizei uma lista de oposição em Angola. Normalmente em Angola havia uma lista da União Nacional, partido do governo, e uma lista de oposição. Mas a lista de oposição eram assim uns grupos um pouco, enfim, que não tinham grande repercussão e muito pouca voz também. De modo que o que eu organizei foi uma oposição realista, prática, com soluções práticas, que contradizia a ideia da independência. Nós dizíamos que a independência não é solução para nada. As soluções são políticas, sociais, económicas, mais democracia, mais participação, mais justiça, resolver os problemas dos angolanos. E a lista era sobretudo de candidatos angolanos negros e alguns brancos também, poucos. E estava muito bem encaminhada e podíamos ganhar as eleições para o Parlamento Português naquelas eleições. Mas se a lista não era a favor da independência, porquê é que chateou o regime? Porque o governo de Marcelo Caetano tinha um projeto de independência secreto, combinado com os Estados Unidos e, segundo tudo indica, com a África do Sul. E, portanto, eles queriam dizer, bom, está bem, vamos sair daqui e tal, até porque queriam entrar na altura na Comunidade Económica Europeia. E nós, a nossa proposta era, não, vamos criar uma futura federação dos territórios portugueses, e era um movimento federalista, chamou-se na altura, e, portanto, temos que encontrar soluções, mas dentro de uma unidade de todo o mundo lusófono. E isto contradizia o projeto do professor Marcelo Caetano e do governo. E esta situação, a sua iniciativa, levou à expulsão do Dom Duarte de território angolano. Aliás, curiosamente, no caderno do Expresso sobre a censura, que saiu agora nesse último número, vem lá um artigo que foi censurado em que conta a minha expulsão de Angola em 72. Se tivéssemos seguido o nosso programa, a situação tinha sido completamente diferente. Imagina, ganhava a oposição. Todo o mundo ficava a saber que, além dos movimentos de independência e do imobilismo do regime português, havia uma terceira via. E essa terceira via tinha o apoio dos angolanos, não é? Teria sido um caminho pacífico para uma evolução que, não sei, possivelmente um dia chegaria à independência também, mas uma independência tipo Commonwealth, não é? Sem haver este afastamento que existe agora. Estes milhões de refugiados,
milhões de mortos, não é? Essas destruições totais das economias dos territórios que seguiram a independência, não é? Não podia ser pior do que aconteceu. A pior solução possível foi essa. Quando se deu o 25 de abril de 74, o Dom Duarte estava fora de Portugal. Estava no Vietnã do Sul. Foi o ministro, o presidente do Parlamento na altura, que me telefonou de manhã a dizer: imagina, os seus ganharam. E eu não sabia de nada. Mas como eu tinha falado no general Spínola e Silvério Marques e Galvão de Melo, etc., como sendo pessoas em quem eu acreditava, e como eles apareciam na primeira junta de salvação nacional, o antigo ministro, atual presidente do Parlamento, convenceu-se de que eu estava dentro do golpe. Não é? E então mandei um telegrama para o general Spínola, enfim, dando o meu apoio, e voltei para Portugal. E sabia de alguma coisa? Ou foi de facto surpreendido quando Não, eu tinha conversado bastante com o general Spínola na Guiné, nas visitas que fiz à Guiné, e em que estava de acordo com o projeto dele, que era um projeto de restauração da democracia em Portugal, e não só no continente europeu, mas em todos os territórios portugueses, que depois de alguma preparação levaria a referendos em que as populações pronunciar-se-iam pelo seu futuro e que o que é que se queriam continuar unidas, se queriam a independência, e então haveria uma independência, se quisessem a independência, haveria uma independência progressiva, civilizada e preparada, não é? Esse programa, que era o programa do movimento das Forças Armadas inicial, eu estava inteiramente de acordo e conhecia o programa, não sabia da data. E emitiu um comunicado a dizer que estava... Exatamente. E estava inteiramente de acordo e fiquei felicíssimo com essa iniciativa. Depois, como sabe, esse primeiro movimento foi completamente ultrapassado, no fundo, por agentes da União Soviética que se tinham infiltrado em Portugal, por grupos de vários setores, inclusive os próprios norte-americanos. Os Estados Unidos queriam absolutamente a separação dos grandes territórios de Angola e Moçambique para poderem tomar lugar e uma posição lá. E também porque os norte-americanos, como explicaram muito bem na revista Foreign Affairs uns anos antes, consideravam uma maçada que um país aliado dos Estados Unidos, e um aliado muito importante, como era Portugal, tivesse em África, causava um problema para a política externa americana. Dom Duarte Pio, já regressamos à nossa conversa a seguir a um curto intervalo. Interrompemos este Conversas com Vida, mas voltamos já a seguir. Contamos consigo. Até já.